Amados e amados, estamos na segunda aula desse tema Nova Era, sincretismo de seita, uma nova ordem mundial e tudo que você quiser pensar a respeito. As nomenclaturas da Nova Era elas vão mudando de cada tempo, de povo em povo, seja o povo europeu, seja o povo norte-americano, seja da América do Sul, e vão assim mudando os termos que mais se adaptam ao conhecimento, ao entendimento do povo daquele país, daquela região. Agora nós podemos dizer assim, como é que surgiu a Nova Era? Como é que surgiu? Vamos ver isso. Aliás, a primeira pergunta que eu gostaria que nós respondêssemos a nós mesmos é: o que dizem as pessoas da Nova Era quando alguém nos faz ver que as suas crenças são puras fantasias? O que eles dizem? É fantasia. Quando alguém, pensa bem, quando alguém não aceita esta absurda visão de Deus, do homem, do mundo, quando a pessoa está fraca nesse conhecimento, a Nova Era diz que a sua consciência ainda não está iluminada, ela precisa ser iluminada. E que a sua compreensão está condicionada a esquemas culturais que só poderão ser superados por uma nova era, uma mudança. Mas como? Como esperam comprovar as pessoas da nova era umas crenças que não correspondem a nada na realidade? Normalmente, acontecem experiências subjetivas pessoais que são impossíveis de verificar, como são também de desmentir. Às vezes apegam em dados da ciência, aplica na vida espiritual do homem, como se as mesmas leis regassem em ambos os mundos. E não é assim. Se as coisas estão assim, se as coisas estão nesse caminho que estamos partilhando, que lugar há dentro do movimento New Age ou Nova Era para Deus que nos foi revelado por Jesus Cristo? Que lugar há isso? Nenhum, não tem lugar nenhum para a Nova Era. O Deus da fé católica é uma pessoa e o Deus da Nova Era é uma força impessoal e anônima. O Deus da fé católica é o criador de tudo, os pássaros, matas, flores, tudo que temos. Mas não se identifica com nada do que foi criado. Já o Deus da Nova Era é a criação que pouco a pouco foi se dando conta de si mesmo. Então o Deus da fé católica é infinitamente superior ao homem, mas se inclina a ele para entrar na amizade com ele. O Deus da fé católica julgará cada homem segundo a sua resposta a esse amor. Já o Deus da Nova Era é o próprio homem que está além do bem e do mal. Na Nova Era, o amor mais alto é o amor que você tem e eu tenho por nós mesmos, né? Por nós mesmos. Por acaso, poderíamos fazer essa pergunta: a Nova Era diz algo a respeito de Jesus Cristo? A Nova Era, ela prega nos seus ensinos que Jesus Cristo foi mais um mestre iluminado entre muitos que já haviam surgido. Diz que a única diferença entre Jesus Cristo e os demais seres humanos é que ele deu conta da sua divindade, enquanto a maioria dos homens ainda não a descobriram. Dessa forma, a Nova Era então tira ali o caráter único e repetido de filhos de Deus e ridiculariza o fato de que Deus se fez homem para nos salvar do pecado. E nós, como cristãos católicos, nós podemos aceitar a crença da reencarnação? Não, em absoluto. Por quê? A reencarnação é uma crença que encadeia de regresso a essa vida sobre diversos aspectos do corpo. Se fosse certa, minha liberdade e a sua seria inútil, e minhas decisões, lutas, esforços, sacrifícios, sofrimentos da vida não teriam muito valor, pois ao fim de cabo teria de fazer tudo de novo e mais uma outra vez. Se a reencarnação fosse verdade, a paixão e morte de Jesus Cristo não teria sentido se a sua ressurreição não fosse assegurada na redenção. A ressurreição é a transformação definitiva do ser humano e a entrada para a eternidade. Morre-se somente uma vez.
e a morte segue a ressurreição e o juízo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19: se a nossa esperança em Cristo é unicamente para essa vida, somos os mais miseráveis entre os homens. Então agora vamos para outra área. A nova era se identifica, se mistura também, se confunde com ecologismo ou ecologia? Não. O aspecto ecológico busca conservar o planeta e respeitar todas as formas de vida, especialmente a vida humana, que tem valor muito superior a todas as demais, já que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O ecologismo, exagerado na nova era, diz que o homem vale o mesmo que uma baleia, que um monte, que uma montanha, que uma árvore. Chega a considerar o homem como o pior inimigo do planeta, em vez de ver esse homem como o seu guardião e o seu dono, porque tudo foi criado para ele. Ora, e no campo da cultura? Na música? A música, tem música que é da nova era? Tem, sim. A música nova era, entre aspas, se chama assim porque se inspira em alguns temas de grande interesse para a nova era: a natureza, as religiões dos povos antigos, as culturas orientais. Costuma ser música instrumental, misturada com sons naturais, às vezes muito repetitiva, outra vez sem melodia nenhuma. Na verdade, levando o homem a contemplar-se a si mesmo. E é errado escutar essa música? A música nova era é como qualquer outra música, uma combinação de sons que agradam os nossos ouvidos. O que poderia então torná-la má seria algum conteúdo daninho, a letra, ou algum responsável da música ajudaria a induzir o estado alterado da consciência para provocar sentimentos negativos e etc. Você sabe que conforme a música ela atinge o nosso cérebro, nosso estado alfa, e nós acabamos então tendo atitudes externas pela provocação dos nossos neurônios desse estado que a música faz em nós. Tanto que o heavy metal foi muito condenado porque o som das guitarras gritante nos rock entrava de tal forma na mente de muitos jovens, de muitas criaturas, né? Que deixavam meninos e meninos, homens e mulheres, realmente transtornados, a ponto de se auto-agredirem com drogas, com roupa, com sexo e tal, porque saíam da sua própria realidade. Uma ideia básica também no movimento Nova Era é que toda a realidade visual, incluindo o homem, se reduz a uma energia cósmica, nada a ver com Deus. Segundo isso, enquanto o cosmos se vê nessa fase evoluída, sua energia se manifesta de muitas formas: a pedra, o vento, a mente humana, etc. Supostamente, há coisas, lugares, exercícios que podem aumentar a nossa capacidade e o nosso controle dessa energia. Quantas vezes você não viu pessoas cristãs com incensos, com cristal, com quartzo? Quartzo é uma pedra também. Visitar uma pirâmide, ter uma pirâmide em forma reduzida em seu trabalho. A sua postura muda, postura de yoga, ela começa a buscar dentro de si mesma as respostas das indicações, são objetos fora. As energias cósmicas desses objetos que já foram criados há milênios de anos. Alguns programas da Nova Era ensinam simples técnicas também de relaxamento, concentração, memória e fortalecimento da vontade que produz resultado imediato para quem procura isso. As técnicas não têm nada de extraordinário. As revestem de uma linguagem pseudocientífica e colocam como grandes segredos da sabedoria antiga. Frequentemente, a gente percebe muitas pessoas cristãs, religiosas, que passam de uma terapia psicológica ou emocional ao mundo espiritual, à autoajuda, incorporando elementos do panteísmo, do gnosticismo ou da espiritualidade oriental, sem nunca prevenir as pessoas desses resultados perniciosos. Os resultados mais modestos no campo humano é atribuído ao caráter sobrenatural. Daí se convence o cliente de seus poderes especiais, sua consciência iluminada ou de qualquer coisa.
O pior é que algum desses programas se apresentam como complemento excelente de cristianismo, quando no fundo baseia-se em conceitos incompatíveis com a fé católica. Quantas terapias nós conhecemos? Conheço um padre que começou a ter uma situação física muito grande, a ponto de sua pele, braços, pernas e corpo ficarem como que feridas que não doíam, mas manifestado pelo emocional. Ora, se ele é um padre, se ele tem capacidade de erguer o corpo e o sangue de Cristo e oferecer ou aprender nesse momento dessa enfermidade, dessas dores, desse incômodo, de que tudo concorre para o bem de quem ama a Deus e Deus fará o seu tempo. Eu creio na misericórdia de Deus. Ao contrário, ele procurou uma clínica de autoajuda. Então, psicólogos, pessoas que vão buscar nos ares sabedoria, para induzir a sua mente de que ele poderia entrar em contato consigo mesmo, onde teria resposta de seus problemas emocionais guardados desde a sua infância. Agora, ele está internado ainda, nesse momento que eu estou gravando, já faz meses. Então, ele não está nem exercendo sua função de sacerdote e nem é um ser humano comum, que vive quase que em reclusão nessa clínica para poder. É uma clínica religiosa católica, hein? Não estou dizendo que é esotérica, não. Ela, ou talvez ela esteja mascarando como cristianismo para atender os cristãos católicos, ou ela então está confundindo tudo, já que é uma entidade cristã, fundada em Jesus Cristo, os seus patamares, ela teria todos os argumentos e muito mais do manual da nossa salvação para levar a cada um de nós ao encontro de Deus, o Deus forte, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, passa-se por terapia de 1 hora, de manhã, novamente à tarde, alguns exercícios mentais, como eu disse, posição de yoga, de respiração, para anular o seu estado emocional, para controlar-se a si mesmo, como se não precisasse de Deus. Aí eu pergunto, seja sacerdote ou seja um leigo, como ele sairá da sua clínica para exercer a sua atividade aqui fora? Ele vai estar baseado no grande milagre desse momento da Eucaristia, desse sacrifício, da sua regra de vida de oração, da Sagrada Escritura que ele prega para o povo, ele estará baseado em suas técnicas que aprendeu nessas clínicas. Você já notou a quantidade de livros? Qualquer livraria que você entrar, você vai ver assim, livros espirituais, a maioria é espírita, não importa. Autoajuda, um monte, nossa, inúmeros livros. Técnicas para te ajudar pela respiração, eu sei que isso pode fazer bem até certo ponto. Mas ela leva esses autoajuda a você se ajudar a si mesmo. Você não precisa de Deus. Não precisa. Eu fico pensando, até sem entrar em julgamento, ou tirar o grau da importância de psicólogos, de pessoas que entram em terríveis depressões, a que nos leva essas terapias, exercícios, tudo para buscar dentro de mim respostas de meu sofrimento? Há um limite. Há um limite. Como se chegássemos com tudo a um teto e a partir dali dependemos de algo que é Deus. Não dá para separar, graças a Deus. Eu encontro psicólogas e psicólogos cristãos que eles fazem as suas técnicas aprendido que foram nas suas escolas e universidades como psicólogos, para poder encontrar caminhos aonde está a ferida do sofrimento do ser humano. E são cristãos, eles sabem separar. Eles sabem que quando percebem que a pessoa é uma cristã, levá-la também à busca da oração por si mesma, ao perdão dos seus pecados, dos seus raivas, dos seus ódios, e a confessar os seus pecados, que é a única coisa que leva o homem à sua felicidade verdadeira, é arrependimento por tudo que fez, aceitar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e, é claro, receber a grande graça do derramamento do Espírito Santo. Na próxima aula, nós vamos falar sobre como surgiu a nova era
E vamos falar também sobre as técnicas, novas técnicas que estamos vivendo nesse mundo que não percebemos. Nós vamos se envolvendo tanto pelas redes sociais, vamos se envolvendo tanto com os noticiários, criticamos uma coisa, aceitamos outra, mas não percebemos que há algo invisível rodeando uma nuvem negra sobre a humanidade, esse mundo que nós vivemos, para tirar Deus do coração do homem, empurrando nele que ele pode salvar-se a si mesmo, que pode se salvar a si mesmo. E nós temos que tomar muito cuidado, porque isso aconteceu na antiguidade antes de Cristo e durante o tempo de Jesus Cristo. O amor é fundamental, mas a nossa confiança na fé de que somente o caminho que me leva de volta ao paraíso que Deus me criou é justamente o caminho chamado Jesus Cristo. Caso contrário, não teremos condições nenhuma de resolver os nossos problemas. É muito difícil a gente ver que em algumas técnicas espirituais, somos levados e conduzidos a fazer alguns despachos, acender algumas velas, né, a falar, e vão dizendo que nós somos iluminados e somos médiuns, e nós vamos ser levados para desenvolver uma capacidade. Ora, eu prefiro dizer assim, então eu estou evocando meus talentos que eu tenho, que eu sou médium, em contato com seres cósmicos, demônios, na verdade, do que buscar realmente o dom do Espírito Santo que Deus me deu. Eu prefiro ficar com esse último. Se Deus me concedeu alguns dons que eu possa realmente ter discernimento, palavra de ciência, até palavra de cura, até de milagres, para poder dizer a alguém que me procura como orientação, como orientador espiritual, familiar, pessoal, eu quero ter a sabedoria de Deus para poder fazer e não usar técnicas humanas. Não usar técnicas humanas. E, infelizmente, dentro dessa realidade cristã, no meio de nós católicos, misturou-se tanto também os dons do Espírito com técnicas humanas, com autoajuda, com tantas outras técnicas, que acabam então afastando de nós que nós somos gurus, entre aspas, que vamos dar solução aos problemas. Nós vamos dar solução. Nós vamos dar solução e não a graça que Deus em nossas vidas. Meu irmão, nós vamos encerrar por aqui. Vamos para a terceira aula, daqui a pouquinho. Você faça anotações, entre em contato pelo WhatsApp e venha nos ajudar nessas reflexões. A terceira aula, as técnicas de meditação, e também vamos entrar de como surgiu essa nova era, tá bom? Um grande abraço. Com a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.